Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a presença do nosso Cristo Micael Jesus entre nós e o seu Espírito da Verdade, e que o nosso ajustador do pensamento nos permita ampliar o nosso discernimento para compreender os ensinamentos e adotá-los em nossas vidas. Amém. Bom, nós estudamos a semana passada aquela pregação de Jesus sobre o reino dos céus, que é uma pregação maravilhosa, né, que nós investimos o nosso estudo praticamente sobre esse documento, né, é um documento que eu gosto muito, espero que todos vocês tenham gostado também, porque esse documento fala bastante dos propósitos da vida pública de Jesus entre nós, né? Então, a partir do momento que depois do batismo ele decidiu ficar entre nós para pregar o reino dos céus, apresentar Deus aos homens, né? E fazer com que a gente tivesse um outro tipo de percepção espiritual, de crescimento espiritual. Este final de semana nós tivemos o simpósio promovido pela Associação Orante Internacional sobre grupos de estudos, né? E foram duas sessões, uma que avançou pela madrugada e outra que avançou pela tarde, para poder pegar o mundo todo, né? Então foi muito legal, porque eles falaram bastante de grupos de estudo, e eu gostei muito do trabalho que eles fizeram, que eles colocaram. Foi bastante inspirador para todos nós e inspirador para o nosso grupo de estudo. Então, tem várias coisas que eles apontaram lá como sugestões para a gente melhorar os nossos grupos de estudo. Então, uma delas é que a gente tenha o propósito de fazer uma elevação espiritual, todos nós aqui, e adotar na prática das nossas vidas aquilo que nós aprendemos aqui, né? Ou seja, como converter numa realidade essas experiências que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, eu acho que, aos pouquinhos, a gente pode ir discutindo também sobre isso, que é uma coisa muito legal. Então, mas em todas as nossas reuniões, nós podemos falar de como que nós estamos vivenciando essas experiências que nós estamos conduzindo nesses nossos estudos e de que maneira os ensinamentos podem estar mudando a nossa vida e nos ajudando a melhorar o mundo, né? Então, esse é o propósito dos grupos de estudos. Eu fiquei impressionado com a apresentação lá, porque nós temos catalogados num site que consolida os grupos de estudo durante aqueles que quiseram se registrar, né? Porque tem um site onde a gente pode registrar o nosso grupo de estudo. Nós temos o nosso lá registrado. Mas qualquer pessoa do mundo pode acessar esse site e procurar por grupos de estudos lá ao redor do mundo. E nesse site nós temos aproximadamente 600 grupos de estudos devidamente registrados. Claro, a maior parte desses grupos de estudo aparentemente estão nos Estados Unidos, aparentemente não, estão mesmo. Mas me surpreendeu o número de grupos de estudo que nós temos no Brasil, né? Sejam eles virtuais ou presenciais, nós temos mais de 30 grupos de estudos, né, registrados lá nesse site. Então, que legal, que legal. Depois vou passar ali no nosso grupo presencial de WhatsApp o link desse grupo de estudos para quem quiser visitar e conhecer um pouquinho. Aliás, acho que eu posso colocar um pouquinho dele aqui
Só para mostrar um pouquinho, fica legal a gente ver. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Um pouquinho, fiz errado aqui. Agora sim, vou compartilhar. Muito legal. Então, esses são os grupos de estudo que nós temos registrados nesse site, que é um site que é controlado pela associação, pela fellowship e pela Fundação Urântia Internacional. Então, é muito legal. Tá aí, dá para a gente ver. A gente clica num deles aqui, por exemplo, esse daqui, e aparece, é o de Curitiba. Olha, acertei. Acontece em português, nas segundas-feiras. Aqui está escrito às 7h30, depois eu tenho que mudar, porque era o nosso horário, às 7h30, e agora nós mudamos. Aí, se a gente quer ver quem é o contato, para você contatar e se participar desse grupo, você clica aqui, e aí aparece os dados do contato, né? Então, assim, muito legal. E eu recomendo que todos os grupos de estudos que a gente tenha, conhece, participe, né, de fazer o registro, porque certamente não todos eles estão registrados ali. E é bastante interessante, porque quando chega um estudante novo, eles querem conhecer outras pessoas, querem se envolver com outras pessoas. E aí eu quero aproveitar para incentivar aos nossos participantes desse grupo, se quiserem montar um grupo de estudo, podem contar comigo, com a Sussu, para ajudar a montar um grupo de estudo. E os reveladores nos falaram que a melhor maneira de divulgar o livro de Urântia era fazendo grupos de estudo. Eles nos alertaram que a disseminação não é revolucionária, ela é evolucionária. E a melhor maneira de atender e disseminar a revelação é através dos grupos de estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui, é uma oportunidade para todas as pessoas participarem, aprenderem, ensinarem, estudarem junto, e é muito legal. Então, eu incentivo a todos vocês, os que quiserem hospedar um grupo de estudo, se precisarem da minha ajuda, da ajuda da Associação Urântia do Brasil, da Associação Urântia Internacional, da ajuda pessoal do Henrique, da Sueli, nós estamos à disposição. Então, contem com a gente, se alguém tiver à disposição de fazer um grupo de estudo. Um dos grandes percursores de grupo de estudo, que é o Gaetan Charland, é um canadense que foi presidente da Associação Urântia por 10 anos, e ele foi presidente do Comitê de Grupos de Estudo também. Foi ele que fez uma boa parte da apresentação desse estudo que nós vimos no sábado. Ele hoje é um dos conselheiros da Fundação. Ele contou para a gente que ele tem um grupo de estudo há muitos anos, e que foi através desse grupo de estudo que ele se desenvolveu bastante espiritualmente. E ele sempre falava para a mãe dele e para a irmã dele, que moravam numa outra casa, sobre o livro de Urântia. E ele contou que, quando ele era jovem, como grande parte dos jovens, ele vivia na balada. E bebia muito, fumava muito, e não sei que outras coisas mais ele fazia. Então, quando ele conheceu o livro de Urântia,
Ele começou a falar do livro Durante em Casa e acabou depois num outro lugar, na casa dele, formando o grupo de estudo dele. E aí, depois de muitos anos conversando com a mãe dele, ele convidou a mãe dele para ir participar de uma aula, de um estudo, num dia de semana lá, onde ele tinha o grupo de estudo dele. Aí a mãe dele pegou o livro Durante e falou: ó, eu e tua irmã já fazemos estudo aqui há muito tempo. Eu falei assim, mas como assim? Vocês nunca me falaram disso, né? Ele falou assim, não, elas falaram, você foi a nossa inspiração. Porque quando a gente viu a mudança que os ensinamentos produziram em você, como você mudou, eu falei para a tua irmã, esse livro não pode ser ruim, tem que ser uma coisa boa. E aí nós começamos a estudar o livro. Então, a partir dessa data, ele passou a participar do grupo de estudo, que era ele, a mãe dele e a irmã. Ele já tinha o dele na casa dele. E esse grupo da irmã dele com a mãe dele funcionou por quase 20 anos, eles fazendo, até que a mãe dele morreu. Então, muito legal, O né? dele já tem uns 40 anos, não é O isso? dele já tem uns 40 anos, o grupo de estudo dele. Então, assim, é muito legal, muito inspirador saber que a gente, com as nossas atitudes, com a absorção dos ensinamentos e levando isso para a nossa vida real no dia a dia, é capaz de influenciar outras pessoas, de despertar a curiosidade em outras pessoas. Então, não é preciso falar do livro Durante para as outras pessoas. Se a gente puder praticar um pouquinho do que a gente aprende nele, as outras pessoas vão perceber que nós somos seres de luz e que nós temos Ou que uma a gente está se experiência. transformando, como foi o caso dele, né? Isso, Ou está que tem alguma coisa diferente. Deixa eu ver o que tem de diferente com essa pessoa, quero fazer isso. igual. Então, muito legal. Desculpem, eu tomar uma parte do nosso estudo de hoje para comentar isso. Mas como o nosso grupo de estudo está fazendo esse mês aqui, quantos anos? É 8 ou 8, né, 7? Milton? 8 anos, dia 26 de junho. Então, eu achei oportuno colocar no mês do nosso aniversário aqui essa informação que foi muito legal, a apresentação do pessoal sobre grupos de estudo. Tem muitas dicas muito legais. E eu depois vou postar lá no nosso grupo esse link que eu coloquei aqui sobre grupos de estudos do mundo todo. Desculpem. Muito obrigado, pessoal. Paciência por me ouvir aqui nesse assunto, né? Vamos lá. Henrique, Oi. essas dicas, elas estão lá nesse site, o que foi discutido nessa reunião? Não. Essa reunião, na verdade, foi um simpósio com várias horas de duração, foram 2 sessões, e foi feito em inglês, mas traduzido para o espanhol, francês e português online. Então, foi traduzido ao vivo. Eu não sei, eu preciso ver depois, tem um link que foi divulgado pelo grupo. O líder desse grupo é o André Ramírez. Ele esteve já aqui no Brasil, em alguns eventos com a gente, no Congresso Brasileiro, no Encontro Anual Brasileiro de 2015. Ele era vice-presidente da Associação Internacional, ele veio participar da nossa conferência, e foi ele quem preparou e montou esse simpósio. Então, ele vai disponibilizar o link, eu não sei se nós vamos ter o link em português. Eu espero que sim, porque quando a gente grava, a gente só consegue, no Zoom, gravar em um único idioma. Mas eu sei que eles transmitiram também por YouTube e Facebook. Provavelmente vai aparecer no Facebook. Então, eu depois vou perguntar para eles se a gente tem a gravação em português, e aí eu disponibilizo também o link para vocês. Muito legal. Obrigada, Henrique. De nada. Então, vamos lá. Nós estamos agora
No 138. Terminamos o discurso de Jesus sobre o reino, né? E agora vamos entrar, então, em um outro documento, que é o documento 138. Lembrando que aqui nós estamos falando do início da jornada de Jesus na vida pública, né? Vocês se lembram? Ele foi batizado por João Batista ali, e o batismo marcou a época dele começar a escolher os apóstolos dele, né? Para fazer, então, o trabalho público dele. E apesar de que ele ainda se recolheu em Cafarnaum com os apóstolos dele, para esperar que João Batista terminasse o período de pregação dele, até que houve um momento que foi anunciada a prisão de João Batista, vocês se lembram disso, e a partir desse momento, então, Jesus disse aos seus apóstolos: é chegada a minha hora. E aí, então, eles partiram para iniciar a sua pregação pública, o seu trabalho público, né? E aqui, nesse documento aqui, fala, então, da formação dos mensageiros do reino, que Jesus, nessa época, tinha só os 6 apóstolos, né? Não tinha ainda os 12. E também vocês se lembram que, durante esse período que antecedeu essa formação dos mensageiros do reino, que eles ficaram em Cafarnaum, Jesus estudava todos os dias com esses apóstolos, 3 horas por dia. E isso foi feito por um longo período, né? Então, essa é outra coisa que o pessoal fala, né? Quanto tempo os grupos de estudo devem dedicar a Deus, né? Claro, nós dedicamos aqui 2 horas por semana no nosso encontro semanal, que eu acho que é um número de horas razoável, mas é claro, cada um deveria, ao longo da semana, participar de outras atividades ou dedicar algum tempo para estudar o livro de Urântia. Então, tá bom. E tem grupos na UAB, em todas as salas Zoom, todos os dias. Às vezes, tem que no mesmo dia tem 2 grupos. Então, vocês têm material para escolher à vontade. Isso. Ok. Então, vamos falar aqui do documento 138. Quem vai ler? Posso começar? Pode. Obrigado, Chuchu. Depois eu não vou conseguir falar mais. A formação dos mensageiros do reino. Depois de pregar o sermão sobre o reino, Jesus reuniu os 6 apóstolos naquela tarde e começou a expor os seus planos para visitar as cidades em volta do mar da Galileia. Os seus irmãos, Tiago e Judá, ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para essa reunião. Até esse momento, eles consideravam-se como fazendo parte do círculo interno de apóstolos de Jesus. Contudo, Jesus planejava não ter parentes próximos como membros desse corpo de diretores apostólicos do reino. A não inclusão de Tiago e Judá entre os poucos escolhidos, junto com a sua indiferença aparente para com sua mãe, desde a experiência de Caná, foi o ponto de partida para um abismo sempre crescente entre Jesus e a sua família. Essa situação continuou durante toda a sua ministração pública. Eles quase o rejeitaram. E essas diferenças não foram completamente aparadas até após a sua morte e ressurreição. A sua mãe constantemente oscilava entre as atitudes de uma fé e de uma esperança flutuantes e as de emoções crescentes de desapontamento, humilhação e desespero. Apenas Ruth, a irmã mais jovem, permaneceu indefectivelmente leal ao seu pai e irmão. Até depois da ressurreição, toda a família de Jesus tinha pouquíssimo a ver com a sua ministração. Se um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, a ele são dados valor e apreciação, mas não na sua própria família. Muito obrigado, Chuchu. Então, está aqui, estamos começando, então, esse trabalho de Jesus, né? E
E muito interessante que Jesus não incluiu a Tiago e Judá nesse grupo de apóstolos, que naquele momento eram apenas 6 apóstolos. Você sabe por quê? Eu não me lembro de ter lido por que isso. Não, porque assim, Jesus talvez não quisesse que os membros da família participassem desse trabalho, porque trazia sentimentos muito confusos entre eles, né? Uhum. E poderia talvez trazer uma instabilidade ali para o grupo, mas E mesmo com relação a privilégios e essas coisas? mesmo com relação a privilégios e Uhum. outras coisas. A gente via que os apóstolos frequentemente questionavam Jesus sobre qual seria o lugar de cada um deles no reino, né? Uhum. Nós ainda não chegamos nessa fase aqui, mas isso acontece mais para frente com frequência. Isso. E acho que para os outros apóstolos, talvez não fosse interessante ter como concorrentes entre eles os irmãos de Jesus, né? Já aconteceu um ciúminho quando Jesus chamou André e Simão Pedro, e aí os irmãos Zebedeu se sentiram magoados porque ele trabalhava na oficina do Zebedeu, né, do pai, Uhum. e falou, como é que você escolhe ele se nós estamos ao seu lado tanto tempo, né? Exatamente. Então já teve um ciúminho aí. Diga, Hélio. Todos vão vê-los. Bom vê-lo. Esses parágrafos curtos aqui me chamaram a atenção em relação menos aos irmãos, Tiago E Judá? mas em relação à mãe deles, porque eu venho de uma família de católicos praticantes de muitas gerações, e até hoje o grupo maior da minha família continua católicos praticantes, e a maior parte deles, especificamente as minhas irmãs, que são 3, são devotas fiéis de Maria. Devotas fiéis de Maria. Eu penso até que eles são mais marianas do que cristãs, porque elas têm mais imagem de Maria, elas fazem as devoções para Maria, elas fazem as orações para Maria, elas fazem os pedidos para Maria, colocam Maria como se fosse a 4ª pessoa da Trindade, liderando todos, inclusive o Pai. E, basicamente, elas usam a passagem da transformação da água em vinho como base teológica para justificar esse poderio, esse poder todo de Maria, basicamente. Aí, então, entende o seguinte, veja, Jesus, quando você precisar de apoio, uma mãe isso, a mãe aquilo, porque o filho faz o que a mãe pede, e a mãe é isso, a mãe é aquilo, enfim, o filho não diz não nunca, então, quando você se sentir desassistido, você procure por Maria, porque Maria é o caminho e está lá a prova na transformação da água em vinho. Aí a gente vê no livro de Urântia, e vê aqui, no começo dessa leitura, que basicamente Jesus não gostou nada dessa brincadeira de Maria ter colocado ele na situação que colocou. Ou seja, ela precipitou as coisas, não ouviu, criou uma situação ali no evento de Caná. Enfim, e ela, é certo que ela queria que o filho ascendesse pelo lado político, militar, social, das coisas do mundo. Ela queria ser a primeira, não a primeira dama, mas a primeira dama como mãe. Então, ainda que o livro não fale isso com todas as letras, em alguns momentos vai falar sobre isso todas as letras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que os ensinamentos católicos relacionados a Maria versus o que nós estamos vendo aqui estabelecem uma diferença enorme, gigante, em relação a esses 2 eventos. É apenas um registro, não quero insistir muito nisso. Mas eu acho que é muito bem lembrado, Aéreo, e acho que uma grande dificuldade para muitos leitores novos do livro de Urântia é justamente se deparar com esse confrontamento que o livro de Urântia traz
com muitas das nossas crenças, né? A maioria de nós temos muita dificuldade de nos livrar de algumas crenças, algumas coisas que nós aprendemos. E muitas vezes a gente fica tentando adaptar o livro durante os ensinamentos àquilo que nós aprendemos. Ou algumas partes do livro durante a gente pula, a gente fica meio seletivo, né? Fala, não, o livro todo é muito legal, mas essa parte aqui acho que não é do livro, não. Essa parte aqui foi colocada aqui por engano, né? Então, isso acontece com frequência, com a maioria de todos nós, já aconteceu comigo, e acho que acontece com outros também. Na verdade, a imagem de Mãe de Deus, de Maria, permeia profundamente a religião cristã, né? E ela não deixa de ser, de certa forma, a mãe do Filho do Homem. Ela literalmente era mãe dele, né, na carne, mas com certeza não era a progenitora dele no espírito, né? Então, Maria tinha muitas expectativas mesmo com relação a Jesus, e acho que fazia parte dessa formação cultural judaica que esperava esse Messias. E Maria não era diferente, ela era uma judia também. Então, ela também tinha a expectativa. E quando o anjo apareceu para ela, o Gabriel, dizendo que ela ia ser mãe do filho prometido, desculpe, ela entendeu, ela ia ser mãe do Messias, conforme configurado na religião judaica, e que a gente sabia que era um sucessor do trono de Davi, com poder e força militar, mas também com poder e força sobrenatural. Então, Maria jamais conseguiu se desvencilhar dessa ideia. Ela sempre teve dificuldades para adaptar uma nova realidade para a vida de Jesus. E essa não foi a primeira vez, esse episódio das bodas de Caná, não foi a primeira vez que Maria colocou Jesus numa situação tipo saia justa. Teve aquele evento também dos, como é que chamavam aqui? Os zelotes, né? Quando Jesus era jovem ainda, que eles queriam que Jesus fosse um líder militar. E ela fomentou essa ideia entre esse grupo de zelotes e incentivou muito Jesus, porque ela achou que ali era a oportunidade de Jesus de se transformar num líder militar. E Jesus ficou numa saia muito justa. E foi muito difícil dele sair dessa situação lá. E depois desse evento, ele passou a ser considerado um covarde ali em Nazaré. E nunca mais ele conseguiu se recuperar depois dessa situação. A reputação dele ali em Nazaré nunca mais foi completamente restabelecida depois desse episódio. Então, não é que Maria fosse má ou tivesse dificuldades de entendimento, ela simplesmente acreditava numa coisa e não conseguia se desvencilhar dessa coisa. E por mais que Jesus algumas vezes tivesse tentado explicar para ela que aquela não era a missão dele, ela sempre tinha dificuldade de enxergar isso de uma outra forma, né? Então, eu acho que Maria cumpriu muito bem o papel dela de mãe de Jesus. Ela foi uma mãe zelosa, cuidadosa, teve vários filhos, contou com o apoio de Jesus o tempo todo depois que José morreu. Jesus se transformou num esteio da vida da família dela, né?
e ela tinha profundo amor e profunda gratidão a Jesus por tudo que ele tinha feito a ela. E ela realmente ensinou muito a Jesus, a educação de Jesus. Os judeus recebiam a sua educação principalmente no lar, na época de Jesus, e durante esses primeiros anos da vida de Jesus, que era a responsabilidade de Maria prover essa educação, ela o fez muito bem, né? Então, eu acho assim, Maria foi, de fato, não só uma mãe, mas uma mulher importante na vida de Jesus, né? É uma pena que ela não tenha compreendido que a missão dele não era aquela que ela esperava. Mas isso aconteceu não só com ela, mas com a grande maioria esmagadora de todos os judeus que estão esperando o Messias até hoje, né? Então, a gente não pode julgar Maria com um grande rigor. É apenas uma circunstância daquela situação e tá tudo bem, acho que faz parte. Nós também temos os nossos desentendimentos com as nossas famílias. Então, foi muito... É realmente muito traumático. A gente que está acostumado a ver Maria no pedestal mais elevado da religião, como o Hélio disse, Católica, né? Talvez assim a quarta pessoa da deidade, e mais do que a quarta, talvez a principal delas para muitos religiosos, né? Então, é um choque realmente se deparar com esse tipo de situação. Acho que foi muito oportuna essa lembrança, muito obrigado, porque dá oportunidade para a gente discutir esse tema de uma forma tal que a gente compreenda a atitude de Maria e também não a julgue de uma maneira equivocada. Ela era uma mulher do tempo dela, zelosa dos afazeres, religiosa, e dentro da visão dela, ela fez o melhor que pôde como mãe de Jesus. Infelizmente, não percebeu a real missão de Jesus. Mas, convenhamos, também não era fácil, né? É um negócio difícil entender a vida de Chega um anjo, Jesus. fala que seu filho vai ser o rei do mundo. Mas do Algum outro outro lado eu comentário, penso assim, de outro lado eu penso assim, se eu pudesse escolher, né, uma mãe antes de nascer, eu penso assim, mãe é mãe, né? Não adianta. Mãe é mãe, filho é filho e todo o privilégio, talvez Cristo reservou para ela, nós não sabemos a missão, né, que pode ter depois da morte dela, no caso. Então, eu acho que é um ser, não divino, né, mas é privilegiado entre todas as mulheres da Terra, né, de todos os homens também. Acho que penso assim. Com certeza. Obrigado, Helder, é isso mesmo. Mas esse é um dos principais contrastes, eu acho, que existe com a religião católica, que a grande maioria veio, né? Religião cristã, não cristã, religião católica especificamente, que a gente sempre adorou Maria, e aí o livro de Urântia trata um pouco, assim, tanto que quando eu comecei a ler o livro nessa parte, eu ficava um pouco chocada, assim, como é que... Fico chocada, e eu preciso ser honesta com vocês também. Além de ficar chocada, porque ia contra o que eu tinha aprendido, eu ficava muito brava com Maria também. Tipo, como é que você não está percebendo o que está acontecendo, né? Então, eu dei uma de ancião dos dias e levantei o dedinho para ela. Agora eu já estou em paz com ela de novo, mas no começo foi complicado. Oi, Lília. Não, o culto a Maria, né? Ele diz a história da igreja que se inicia já no primeiro século depois de Cristo, né? E existem várias histórias, inclusive dela aparecer para alguns crentes ali já no início, tá?
Mas, quando a igreja se tornou romana, né, católica romana, existiam as festas às deusas também, né? Uhum. Então, estas festas às deusas, elas tiveram essa deusa, teve que ter uma substituta ali. E eles substituíram para esse culto a Maria, né, que era ali a maior das figuras femininas no cristianismo, porque por ser a mãe de Jesus, né, aquela que deu a luz, que gerou, então, toda essa questão. E desde então, para mim, principalmente, quando eu conheci o livro de Urântia, eu estava fazendo uma pesquisa com relação às aparições de Maria, né? Porque existem as aparições, muitas atualmente, no mundo inteiro. E eu fiz, na primeira pergunta que eu fiz, porque eu não conhecia, né, não tinha lido o livro, eu entrei na sala e já lasquei a pergunta: o que o livro fala de Maria? Silêncio total. Ninguém me respondeu nada, porque eu falo, deixa quieto, deixa quieto. Depois que eu descobri assim, né, só que dá para perceber que Maria é uma pessoa humana, né? Lógico, depois ela foi entender a missão de Jesus, depois que Jesus morreu, ela foi entender o que é a missão do filho dela, né? Eu acho só que um pouco antes, não recordo bem a história, e mesmo depois nas aparições de Jesus, depois da ressurreição, quando ele apareceu para Tiago, pelo irmão dele, né? E pediu para que ele fosse evangelizar, para que ele fizesse parte. É interessante isso. O irmão dele, Tiago, e apareceu para toda a família, mas o livro não especifica se inclusive para sua mãe, ou particularmente para sua mãe. Não, foi para Tiago, e depois para toda a família, né? Toda a família e um grupo de 20 pessoas. É interessante isso, né, da gente saber essa questão. Mas, dentro do catolicismo, realmente, como o Hélio falou, o culto a Maria é fortíssimo. E, para mim, é uma preparação para que nós tenhamos depois, vamos dizer assim, como dizer assim, olha, no catolicismo vocês tiveram a realidade de Maria, mas, na realidade, existe uma figura chamada ministra divina, que é a consorte de Jesus, e é a ela que vocês têm, vamos dizer assim, que é um ato, não sei, a gente não vai adorar a ministra divina, não sei, acho que isso, mas ou cultuar, mas nós devemos agradecer a ministra divina, porque ela é a representante do Espírito Santo no Natal, toda a história que nós sabemos do livro, né? Então, eu acho que é uma preparação para essa realidade que nós vamos ter que um dia dizer, ó, na realidade a história é outra, né? Essas aparições ainda são, assim como várias coisas que acontecem, né, no mundo, são ainda um mistério, e assim vai. Obrigado, Lilian. Roberto, você queria falar alguma coisa? Sim, muito grato, Henrique. Imagina. Isso que a Lilian falou, eu chamo de ressignificação. Por exemplo, o livro de Urântia revela a quarta pessoa, Deus o Supremo, que é a Mãe Universal. Mas, antes disso, antes de eu conhecer o livro de Urântia, eu acredito que não é o fato de eu não ter um entendimento intelectual dessa realidade que vá me impedir de ter uma experiência com o Supremo. Eu posso ser um analfabeto, eu penso assim, mas vamos supor que eu tenho uma experiência genuína com meu ajustador, com o Espírito Santo. Então, eu vou ter uma visão das três pessoas da Trindade e da mãe divina, de Deus como pai e como mãe. E se eu entro
na religião católica e eles me apresentam Mãe Maria e falam dela como a Mãe de Deus, eu creio que dentro desse quadro conceitual incompleto, ele pode ser suficiente para mim acessar a Mãe Divina, para mim acessar a Mãe Universal, que é Deus o Supremo, e a Mãe Universal de todos, que é a segunda pessoa da deidade. Então, eu acho que é diferente as crenças do indivíduo e a verdadeira religião que ele está vivendo no coração dele. Você pode ter alguém que lê o livro de Urante, que fala de Jesus, que intelectualmente tem todo um quadro conceitual mais adequado, e você pode ter um analfabeto que tem uma experiência real com Jesus muito mais íntima. Então, eu acho que a envoltória intelectual e conceitual, ela pode ser ressignificada. Que o importante é a religião que o indivíduo está vivendo mesmo no interior dele. Isso que eu penso. E penso também que a falta do culto à Mãe Divina, seja na pessoa de Maria, ou, por exemplo, como os muçulmanos fazem, de certa forma nega a segunda pessoa da deidade. O livro de Urante explica que Jesus tem uma origem dual. Ele vem do Pai Universal e do Filho Eterno. E que essa origem dual gera uma prógene dual também, o Adão e a Eva. Então, eu tenho para mim que o Pai humano, ele tem a ver com o Pai Universal, que a Mãe humana tem a ver com o Filho Eterno e que os anjos com a terceira pessoa da deidade. Quando uma religião, por exemplo, a religião muçulmana, nega o filho, nega a mãe, ela se torna talvez um pouco machista. Então, o reconhecimento de Deus também como mãe, eu acho que é fundamental para a aceitação da segunda pessoa da deidade e da terceira. E nesse sentido, eu acho que os católicos, eles estão um passo mais próximo de Jesus do que os que negam a importância de Deus também como mãe. Eu quis dar essa contribuição porque eu, como a Hélio, como todas as pessoas, às vezes, na hora de falar desses ensinamentos para os meus próprios familiares, eu me sinto incompreendido, eu ainda tenho que buscar essa sabedoria, não só apenas de viver a verdadeira religião do Espírito, mas na hora de comunicar isso para as pessoas que eu amo. Muito bom, Muito Roberto. Acho que essa ideia da ressignificação é muito importante, muito legal. E, claro, acho que em nenhum momento nenhum de nós aqui nega a importância da figura da Mãe Divina, do elemento feminino nessa, não como feminino de sexo, mas de mãe mesmo, né? Então, muito bem lembrado, muito obrigado. Oi, Aélio. Eu sei que não é o tema do estudo, mas é empolgante porque consumiu uma boa parte da minha experiência religiosa. Eu fui católico até os 42 anos. Depois eu me tornei evangélico. E aí um dos temas que eu queria esgotar dentro do cristianismo evangélico era exatamente o papel da Maria. Haja vista que na minha família, que eu frequentava muito, especialmente a casa da minha mãe, existia até um debate. Eu tenho preferência por Nossa Senhora de Fátima, eu prefiro Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, eu prefiro... Enfim, como se fosse personalidade, ou seja, a Maria foi multiplicada de várias maneiras. E, na compreensão deles, essa preferência se justificava. Eu cultuo essa Maria, eu
aquela Maria, a partir da aparição aqui, a partir da aparição ali. E aí, todas as vezes que eu, de modo pouco sábio, tentei explicar que se tratava da mesma personalidade, eu fui rechaçado e rechaçado. Pronto. Mas, enfim, a parte que eu registrei bastante foi o que pensam os evangélicos. Eu andei frequentando os batistas, andei frequentando a Igreja Adventista por muitos anos, os metodistas, os presbiterianos, e eu queria saber, afinal, já que o livro-texto era o mesmo, a Bíblia, qual é o significado, não estou falando nem de ressignificado, qual era o significado de Maria dentro do cristianismo que eles abraçaram a partir do texto bíblico. Todos entendiam que Maria era especial, que era uma mulher extremamente virtuosa, que Maria foi uma mãe espetacular, enfim, todos, sem exceção, sem limitações, inclusive, colocaram Maria numa situação extremamente especial. Onde existia, com relação às qualidades e às virtudes dela, ninguém, rigorosamente, ninguém fez sequer reparo. Onde é que houve reparo? Em duas situações. A primeira, quanto à virgindade dela. A minha mãe acreditou que Maria morreu virgem. E quando fala que ela teve mais filhos, Deus o livre, mas você bebeu, fumou erva estragada, cheirou cocaína, o que você andou fazendo de errado? Maria morreu, ela foi virgem do dia que nasceu até o dia que ela morreu. Mas ela foi mãe. Não, mas foi virgem. Ou seja, é um dos aspectos do cristianismo católico versus o cristianismo de outras bandeiras, tinha a ver também com, que era a ressalva, com a virgindade de Maria. E com o fato dela ter sido mãe de filho único. Esse foi um aspecto. A questão dela ser a quarta pessoa da Trindade, não das deidades, da Trindade. Então, estava fora de questão. A questão de dirigir culto também está fora de questão. Esse assunto foi um assunto que dominou bastante a minha experiência religiosa por muito tempo. Daí eu falei, puxa, quando eu tinha pensado que eu tinha pacificado esse entendimento, pacifiquei. Quer dizer, aí por que uma mulher que tem família, teve filhos, teve marido, é menos virtuosa porque ela deixou de ser virgem? Se Deus falou para, crescer e multiplicai-vos, ou seja, ele não falou, seja virgem até os últimos dias, nunca teve essa... Eu não sei por que colocar esse assunto da virgindade como uma coisa tão importante. Se fosse tão importante, não haveria nenhuma mulher virtuosa que tenha família, que tenha filhos, que tenha... enfim, eu penso perfeitamente que uma mulher casada com seus filhos é uma mulher virtuosa. Talvez não tenha o status de Maria, mas se segui-la como modelo, efetivamente é uma mulher virtuosa. E não tem nada a ver com o fato de ter ímã e deixar de ter ímã. Mas, enfim, esse é um assunto menor, mas consumiu boa parte da minha... Bom, eu cheguei no livro Durante, eu falei, puxa, quando eu pacifiquei esse entendimento, chegou o livro Durante. Aí o livro Durante bagunçou tudo. Mas o tema não é esse. Eu vou encerrar apenas para pôr um registro que se trata de... E aí nós encontramos no livro Durante também. Alguém entende, isso é colocado, alguém interpreta de um jeito, alguém interpreta de outro, cada um dá um significado pessoal. Por conveniência, por conforto, pelo motivo que for, não importa. Desde que produza o resultado, que bom, siga em frente. Só que o livro Durante coloca uma verdade, e agora essa nova verdade, ainda que tenha me chocado, o exemplo da Sueli, me chocou muito. Puxa vida. Nossa, eu tenho que me apresentar diante da minha mãe e dos meus irmãos, das minhas irmãs, especialmente, e ter que explicar essa nova versão, misericórdia. Que Jesus diz, não, mulher, fique longe de mim, pare com isso, vai complicar meu trabalho. Já me fez fazer algumas cagadas aí para trás, mas não vai continuar fazendo, não. Mas, desculpe, eu excedi, vamos em frente. A gente tem que entender o aspecto histórico também, né? Quantos anos que Maria tinha, mais ou menos, quando o anjo veio visitá-la? Ela era uma menina, eu creio, de 14, 16 anos, porque era a tradição da época. 12 e anos. até hoje. Então, por exemplo, eu acho que até a concepção de Jesus,
É um privilégio. Eu acho que o Espírito Santo manteve ela, digamos assim, virgem, né? Porque ela não conhecia homem. Ela, quando estava namorada de José, na tradição daquela época, a família, o José tinha que trabalhar para o pai de Maria, pelo menos 3 anos. Isso qualquer estudioso de Bíblia sabe. E ele não podia ter contato com a menina. Ela era apresentada praticamente para o marido como esposa no dia do casamento. E é assim até hoje, né? Salvo aquelas que pulam a cerca, hoje em dia que a gente não sabe. Mas naquela época era assim, era uma menina. Então, o poder de Deus, eu acho que até na concepção de Jesus, preservou ela como ela estava. Porque é quando ela estava noiva. No entanto, até José quis deixá-la, né? Até José duvidou. Helder, mas no próprio livro, no documento 120, se eu não me engano, fala que Jesus, que a concepção de Maria, né, para ter Jesus, foi exatamente como todas as mulheres do reino. Não, eu acho assim que ela não, mas ela assim pode ter uma concepção, mas então um ser humano deitou com ela? Não. José. Sim, José. José. Eu acho que aquela parte que diz a obra do Espírito Santo Não. é um Então, isso poder. aí, essa Eu acredito nisso, é o que eu acredito. Então, essa parte é a parte que nós aprendemos na Bíblia, né? E que seria assim. Na verdade não. No livro de Urântia, o que os reveladores nos contam é que o dia que o anjo, não é anjo, na verdade, porque quem apareceu foi Gabriel, que é o primogênito de Micael, apareceu para ela. Nesse dia, Maria estava grávida de 1 dia. Uhum. Então, ela já havia concebido Jesus. Tá, mas por que Ela José então não... queria deixá-la? Porque achou que não era filho dele? Não, ela já estava casada com Jesus, já Não, tinha... Com Jesus José, não. com José. Com José, perdão, já estava casada com José, Mas desculpa. a Bíblia fala que ela não estava casada, ela estava dada em casamento, mas Pois prometida. é por isso, essa é a história da Bíblia, não é a história do livro de Urântia. Então, a gente vê que esse é um tema que eu agradeço muito ao Hélio de ter trazido esse tema, porque esse é bastante controverso para todos os cristãos e católicos, independentemente da ideia de ser Maria uma virgem ou não. Mas, segundo os ensinamentos do livro de Urântia, o que eles dizem aqui, os reveladores, é que quando Jesus ou Micael decidiu que viria para Urântia, foram iniciados os trabalhos de busca da região onde ele deveria nascer, tipo de família que deveria ser, enfim, tinha várias coisas, uma lista de requisitos que tinham que ser cumpridos. E ficaram 3 casais, e Gabriel escolheu esse casal de José e Maria, que já estavam casados. E quando Gabriel apareceu para Maria, para anunciar que ela daria à luz um filho prometido, ou coisa que o valha, eu não me lembro exatamente as palavras, ela já estava grávida de 1 dia, naquele momento. Maria nunca comentou de imediato aquela história para José. Ela comentou mais tarde. E aí José ficou realmente cheio de dúvidas. Sobre a visita de Gabriel. Sobre a visita de Gabriel, não sobre
a honestidade e a lealdade e a fidelidade dela. De novo, isso segundo o livro de Urântia. Então, foi daí que Gabriel, uma vez mais, apareceu em um sonho para José, para elucidar essa história. Acho que foi por aí. Da mesma forma que aconteceu com a mãe de João, Isabel e Zacarias. Zacarias foi mais complicado, porque ele era uma pessoa de muita idade. Como assim? Minha mulher ficou grávida agora, né? Mas acho que para José, Gabriel nem apareceu, não me lembro mais da história agora. Gabriel, não, foi em sonho. Em sonho foi revelado. Isso. Então, diga lá, Lilian, você que é profunda conhecedora. Nossa, eu agora, meu Deus, da profunda conhecedora, né? Agora eu ia falar algo sobre a virgindade de Maria. Então, a virgindade de Maria, uma vez eu ouvi falar, e é uma explicação, eu não sei se tiver alguém aqui judeu, né? Pode ser que confirme, mas que na comunidade judaica daquela época, a mulher que não tinha tido filho era considerada virgem. Ela não precisava, ela podia estar casada, mas se ela não tinha tido filhos ainda, ela era considerada virgem. Era isso que... Então, quer dizer, acho que a crença, né, da virgindade de Maria é porque, lógico, e depois Jesus foi o primogênito, né? E daí os adventistas, por exemplo, para eles é tranquilo que Maria teve mais filhos, que Jesus tinha irmãos, né? Que Maria, então para eles é tranquilo isso. Agora para os católicos, Maria é virgem antes e sempre será, e a concepção na virgindade, e Jesus, né, nasceu não sei como e foi mágico, né, pro jeito, né? E o livro de Urântia, ele vem já falar que foi tudo uma coisa normal, casamento normal, concepção normal, tudo. Nascimento de Só que só o fato né, da encarnação, a encarnação do Deus como homem, que é um mistério até para os anjos, para os reveladores, né? Eles não sabem como é que é, e nós sabemos que é um segredo que nós não vamos saber nunca. A encarnação de Deus, a auto-outorga de Deus como nascido de mulher, né? Uhum. E então, para mim... De Sonarington, se eu não me engano. Então, para mim, como católica, quando eu li isso no livro de Urântia, eu achei normal. Eu digo, deve ser isso mesmo, porque como é que aqueles irmãos de Jesus apareceram lá, né? Como é que aqueles irmãos... eles eram só filhos de José, porque José era viúvo, né? Porque daí eles quiseram justificar a virgindade de Maria, dizendo que José era viúvo, que tal, não sei o quê. Ele trouxe aqueles irmãos, então não eram filhos de Maria, eram enteados. E deu o livro de Urântia, e para mim é normal, para mim eu achei normal aqui, sabe? Não achei, não me assustei, assim, mas é o meu jeito, acho que de ser. E quando a gente estuda, eu estava até procurando também, quando a gente estuda sobre os ensinamentos de Melquisedeque, que ele fala das religiões, todos os messias que viriam em todas as religiões, eles tinham uma coisa em comum. Todos nasceriam de uma virgem. Em todas as religiões, nos tem essa questão também. Naquele na culto, mesmo, né? culto dos mistérios, todos eles nasceriam de uma virgem. É isso que eu ia colocar. Isso que eu ia colocar. Faz sentido essa ideia, partindo do princípio que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo na concepção dos cristãos. Então, não teve participação de José na concepção dos católicos. Então, Maria nunca teria tido
relações sexuais com José, e Jesus teria sido, então, um fruto de um engravidamento de Maria produzido pelo Espírito Santo. Então, essa ideia também está associada à ideia da virgindade. Sim, Lilian. Não, é o nascimento também, o nascimento, porque ela é virgem, né? Também tem a questão das aparições dela, que ela afirma isso, né, Lilian? É uma coisa assim que ela continua afirmando que ela é mãe de Jesus e Jesus o primogênito dela e ela virgem de Jesus. Nas aparições, eu não me recordo se ela tem essa... Sim, Ela você aparece pode ver todas as supostas mensagens dela de Medjugorje afirmam isso, né? Ok. Isabela? Eu fui católica, minha mãe morreu católica, com o santinho delas lá, e estudei em colégio de padre a vida inteira, mas eu nunca acreditei na Maria como ela sendo uma pessoa da Trindade. Eu não conseguia acreditar, não conseguia. E, para mim, isso é uma questão de crença e de cultura. E o livro de Urântia fala que ela estava casada há 8 meses, quando o Gabriel conversou com ela. E eu assim... Novembro do ano 8. Eu assim, eu não sei se meu entendimento é correto, mas se ele veio a este planeta para ser um homem e ele passar pelo processo igual a nós, então o corpo é de homem, é José e Maria. O que difere? Difere a personalidade, o espírito dele dentro desse corpo. Foi isso que eu entendi do livro de Urântia. O corpo é igual para todos, todos têm o mesmo corpo. É isso? É exatamente isso, Isabela. Então, assim, Jesus nasceu um menino, fruto da concepção de um acasalamento. No acasalamento de Maria com José. Exatamente como nascem todos os bebês do mundo todo. Se não fosse assim, ele realmente não seria homem, seria um milagre qualquer que tivesse produzido de alguma forma que nós não sabemos. Mas os reveladores nos contam que ele foi um bebê nascido de uma mulher, como todos os bebês do mundo inteiro nascem, resultado do acasalamento. Jesus, a única coisa em Jesus que não era, ou não é, uma coisa trivial, como é para todos os seres humanos, é a personalidade dele. Então, todos nós, na nossa composição, nós somos uma personalidade, temos um corpo físico, uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual, que é do ajustador de pensamento. Então, para Jesus, tudo isso foi a mesma coisa. Vocês se lembram que a personalidade é uma dádiva do Pai, concedida a cada um de nós. Existem muitos questionamentos e discussões em que momento essa concessão da personalidade acontece. A única coisa que tem certeza, que é o que está escrito no livro de Urântia, ou seja, não é que tem certeza, é que não tem discussão, é de que essa personalidade acontece antes da chegada do ajustador, o que faz sentido,
porque o que o ajustador quer em nós é justamente a nossa personalidade. Se nós não tivéssemos uma personalidade, ele não veria nos habitar. Os reveladores, então, nos contam que a personalidade vem antes da chegada do ajustador. Quanto tempo antes não está escrito em lugar nenhum. Tem muita gente que acha que é poucos dias antes da chegada do ajustador, porque acha que a criança já tem que ter alguma lucidez. Tem gente que acha que tem que ter a mente completamente formada e que só acontece depois que a pessoa nasce. E tem gente como eu que acha que a personalidade nos é dada pelo pai no momento da concepção. Então, mas isso são opiniões, não tem nenhuma confirmação no livro. Então, Jesus veio com a personalidade dele de Micael, porque de outra forma ele não seria o Micael. Não é possível que ele tivesse duas personalidades. A personalidade é única. O que ele ganhou aqui entre os homens foi um corpo físico, que foi provido por Maria e José, uma mente que foi uma dádiva da ministra divina para rodar no intelecto dele, e um ajustador do pensamento. Ele ganhou um ajustador do pensamento também, como todos nós ganhamos. E ele desenvolveu a alma dele, que é uma criação, a alma é uma criação do ajustador do pensamento em conjunto com a mente, nesse caso, a mente humana de Jesus. E ele só não se fusionou, o ajustador do pensamento, a essa alma, porque Jesus não era um ser fusionável. Então, vocês se lembram que no dia do batismo lá, o ajustador do pensamento dele se retirou da mente dele, foi personalizado pelo pai, não foi personalizado por Micael, não adquiriu a personalidade de Micael, porque Micael já tinha o espírito dele. E a partir daquele momento ali, Jesus, ou Micael, recuperou a divindade dele, não que ele tivesse perdido, mas recuperou a consciência da divindade dele, que era um ser espiritual, mas ele continuou encarnado aqui. Então, a partir daquele momento, ele deixou de atuar como homem e passou a atuar como Deus, que é essa fase que nós estamos vivendo aqui. Então, Jesus é um homem normal. A única coisa que ele não teve, 0 quilômetro, como todos os mortais têm, é a personalidade dele, porque ele, como Micael, já tinha uma personalidade que veio aqui. E todos esses passos que eu estou descrevendo aqui estão descritos lá no início da vida de Jesus. Então, documento 120, 121, todos esses documentos... E o 122 fala bastante do nascimento, isso, do porquê 122. Da Virgem. Que nós já estudamos lá atrás, talvez a gente tenha 122, 3, 4 e 5. Então, vale a pena revisitar esses documentos e dar uma olhada lá. Mas, realmente, de fato, é surpreendente como que esses ensinamentos fazem uma contraposição a essas crenças cristãs que nós acumulamos, independentemente da religião cristã que nós seguimos. Claro, alguns mais, uns outros menos. Para alguns, Maria tinha mais importância, para outros menos. Para alguns era virgem, para outros não era. Para alguns tinha irmãos, outros não tinha. Mas é a mesma Maria, né? E continua sendo a mesma mulher. O livro, inclusive, os ensinamentos, inclusive, eu estou só reportando o que está escrito no livro. Não tô afirmando que quem tem crenças diferentes deva acreditar nessa e deixar de acreditar naquela outra. No livro, o livro fala exatamente
de toda a ancestralidade de Maria e toda a ancestralidade de José, mostrando como eles eram seres normais, de onde eles vinham, como foram formados, etc., etc. Então, assim, é uma concepção, uma descrição completamente diferente, né? Completamente diferente, não, mas muito diferente daquela que está na Bíblia. Então, a questão é cada um de nós, ao vermos isso, ver se isso faz sentido ou não. Então, a Elia acabou de postar aí que tudo isso está no documento 122, de fato. Mas, Henrique, Jesus, lá no 153 ou 4, não lembro, ele fala que Natanael perguntou, mas, Senhor, como é que o senhor fala coisas contra a palavra? Não sei se foi exatamente isso que ele falou, contra a palavra sagrada. E aí ele falou assim, Natanael, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para os seus amigos, porque eles não estão ainda habilitados. Mas nem tudo ali é verdade. Inclusive, tem histórias que são inventadas e tem gente que fala uma coisa, mas não vive. Então, mas no total, o resultado atingido é interessante. Deixa do jeito que está. Quer dizer, cada um tem a sua forma de contar a história, aí põe as suas crenças, põe as suas dores, põe a cultura, porque a cultura é muito forte, é muito forte. Então, ele já falou isso lá na frente, ele fala sobre isso. E o que ele não concordava, ele nem citava, ele nem falava. Ele só falava aquilo que era correto. Aí ele falava, como Isaías, por exemplo. Mas, no total, ele fala, todas as religiões levam ao Pai. Por quê? Porque as religiões, elas permitem que as pessoas façam uma autoavaliação, elas conseguem mergulhar dentro de si. E nesse mergulho elas encontram elas mesmas, né? E o próprio Deus que está dentro delas. Foi isso que eu entendi da fala dele. É isso até mesmo, agora, Isabel. né? Porque cada vez que lê, a gente entende uma coisa. Entende diferente. Mas você entendeu Normal. bem, Isabela, é isso mesmo. Mas essa discussão aqui é muito interessante, porque coloca, expõe, né, as vísceras dessa situação, que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade de assimilar a revelação que está contida no livro. E, de novo, não é uma questão, uma discussão do que está certo ou está errado. É do que está no livro e do que está na Bíblia. São coisas que a gente está vendo aqui diferentes. Aqui o Espírito da Verdade é que tem que falar dentro de cada um de nós e a gente buscar compreender se faz sentido ou não. Teve um concílio, eu não me lembro em que ano e qual o nome desse concílio, e onde Maria foi realmente discutida da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui. E eu lembro de alguma parte assim, de ter lido, e ela chegou a um status de grandeza uma vez pelo simples fato de ter sido a mãe de Jesus, né? Então, acima da santidade pelo simples fato dela ter gerado Jesus, nesse concílio. E nesse concílio tinha pessoas muito importantes, né? Alguns santos, pessoas que meditavam, né? Que tinham contemplação. Então, sim, eu tenho um sentimento muito forte por Maria. Até o Roberto falou nas aparições, as aparições de um modo científico mostram uma necessidade onde ele aparece, né? Talvez o lado feminino da divindade naquele local. Enfim, existe um mistério, né? Eu acho que o livro do Urântia nos dá um norte, mas não chega a exaurir o tema, sabe? Porque nós estamos há 2000 anos do acontecido, né? Então, hoje Maria onde estaria, né? Ela já não está mais no plano finito,
né? Não fala no 24? Então era essa a minha inquietação. E é normal, né? Que é normal, Tony. Mas, Porque eu acho Henrique, que sempre Maria vai ser uma água divisora mesmo, né, entre essas questões, justamente por causa da natureza de Jesus, né? Por mais assim que a gente possa até negar a questão de casamento, dado em casamento, se dormiu ou não dormiu, uma intervenção divina teve ali, porque não. Daí também deixar todas as coisas completamente assim humana, né? É também assim você limitar também do que pode Deus, em certo sentido, quando se trata, porque os próprios reveladores eles falam ali que realmente essa parte de reencarnação tem muitos mistérios que eles não entendem. Exatamente. Bom, nós estamos... Henrique, Oi. olha só, Jesus fala da religião individual, certo? E que Sim. cada pessoa faz um mergulho dentro de si e ali ela tem um templo sagrado e ela pode conversar com Deus vivo que está dentro dela. E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito de Deus dentro de nós, certo? Pelo que Urante colocou. Não. O pai é o ajustador. Isso. O filho é a... Não é dentro, é o Espírito da Verdade. É o Espírito da O Espírito Verdade. é fundido, A mente, a terceira pessoa, é a nossa mente, que está ligada na Mãe Divina, que está ligada na terceira pessoa. Então, nós somos a réplica da Trindade, aspas, né? Então, o que acontece? Essa minha relação com essa Trindade. Eu vejo a Trindade em mim. E como que eu vou colocar um terceiro que está fora dentro de mim? Eu não vejo o terceiro dentro de mim. Mas eu não sei de onde saiu a ideia do terceiro dentro de O você. terceiro é quando eu saio de mim, dou um poder para um terceiro fora de mim, de um objeto. Tudo que está fora de mim é um objeto. Mas, Isabela, quem vos fala através de você? Quem vos fala através de você agora? Se cortarem suas pernas, tirar até seu coração, tirar até seu cérebro, quem que fala através de você? Essa pergunta sua é difícil, depois eu respondo. Eu não entendi o que ele quis perguntar. Também não. Bom, de fato, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala isso. Devolvo a pergunta dela. E o livro de Urântia também fala. E algumas discussões que nós tivemos aqui no passado, alguns estudos, nós falamos disso também, né? Que nós somos personalidade, energia física, energia espiritual e mental. São os 4 elementos da composição do ser humano, que, se não me falha a memória, está lá no documento 0.5. Na introdução, no 0, mas não lembro se é o 5. Então, assim, ali está definido o que nós somos. E o absoluto da deidade é exatamente isso. Tem uma energia física, que é simbolizada pela energia do paraíso, tem a presença do Pai, que é a energia, o circuito da personalidade, o Filho, que é o centro da energia espiritual, e
o infinito, né? O espírito infinito, que é a energia mental, que é o centro da energia mental. Então, assim, a diferença é que o absoluto das deidades é perfeito. E nós não somos. Nós já discutimos isso antes. Então, mas aí isso, é exatamente isso. Como que eu posso colocar uma pessoa fora de mim como um Deus, um ser que eu tenho que admirar ou considerar como um Deus? Não, mas você não tem que pôr uma terceira pessoa Eu não tô de entendendo. fora dentro de você. Eu não estou entendendo de onde vem essa Não, pessoa. por exemplo, se eu coloco, por exemplo, a Maria, que está colocada aí, aonde que Maria está dentro de mim? Aonde que ela está dentro de mim? Ela não está dentro de você. Ninguém Ah, falou. tá. Ela é um ser normal, então. Ela Ela é é uma humana que nem eu. ela é uma Isabela, uma Lília, uma Maria, uma Lúcia, uma Sônia. E ela está em processo, de evolução, como nós vamos passar. Exatamente, Ah, exatamente. tá. Tá bom? Ok. Obrigada. Oi, Sônia. Essa pergunta que o Tony fez e essa forma com que a Isabela... Vocês estão me ouvindo? Sim. E a Estou. forma com que a Isabela faz a pergunta, mas quem está dentro de mim? Eu acho que é um descolamento. A gente aqui está estudando com a mente, né? Com a nossa cognição, com o nosso corpo. Mas, assim, se esse corpo se vai, alguma coisa fica. Essa alguma coisa vai para esse mundo mononcial, espiritual e tal. É isso que está dentro de você. Mas quem é esse que está dentro de você? É uma fragmentação ad infinito desse ser onipotente, onipresente. Se você parar para pensar em como uma criança enxerga antes dela se identificar com essa carcaça, com esse corpo, e começar a ter os sentidos, a vaidade, a vontade, a pirraça, o é meu, o eu quero, o eu. Antes disso, você é um painel aqui na sua cara, olhando para coisas, e aprendendo coisas, e absorvendo coisas, e juntando coisas, para virar isso que a gente é hoje. Então, na verdade, quem é esse que está dentro de mim? É um fragmento absolutamente milionésimo, trilionésimo fragmento desse Deus, desse ser. Só que a gente está em evolução, a gente é o pedaço que está, sabe? Que vai passar por todas essas... Como é que eu chamo? Hierarquias? Eu não sei se é o nome que eu dou. Mas a gente é isso. Mas a gente é isso, entende? A questão é que você não consegue pegar esses olhos e virar para dentro e ver esse ser. Porque ele é anterior. Você não vê porque é anterior. Entende? A gente está voltado com esses olhos para fora. É para fora o tempo todo. Como é que os outros me veem, como é que eu me vejo, como é que eu quero me apresentar, o que eu quero, com o que eu me identifico. Eu sou uma pessoa que eu gosto da música X, eu sou daquela tribo tal, eu tenho, eu quero. Tiro eu, sabe? Então, alguma coisa lá dentro, lá no fundo, que é anterior a essa formação, essa densidade que a gente adquiriu para virar gente, para virar ser humano, é isso que a gente é. Eu, quando peguei o livro de Urântia, com essas noções que eu tenho, quase que uns insights, aquilo começou a abrir minha cabeça, assim, tipo, foi daí que veio tudo, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, talvez nem tenha sido a minha intenção. Mas eu acho que a gente, quando estuda esse livro, quando conversa sobre isso, a gente usa esse raciocínio aqui. Mas acho que a gente tem que usar os dois. Esse aqui e um outro que está bem lá atrás e que não dá o download como a gente recebe quando a gente usa a mente. Quando a gente usa a mente, tem que colar uma coisa atrás da outra, né? Aí é dual, né? É a noite e o dia, é o bom e o mal, é o feio e o bonito. Tem uma coisa, essa consciência aqui de trás, que a gente não consegue olhar para trás para enxergar, e que, na verdade, é a gente, que ela não faz esse download desse jeito, é tudo de uma vez, bum! E a gente não consegue alcançar, e é isso que a gente é.
Entende? Eu achei muito interessante a pergunta do Tony e a forma com que você ficou. Peraí, mas eu sou o quê? Achei muito legal. Então, eu queria trazer essa colaboração, essa minha maneira de pensar. Não sei se eu respondi alguma coisa, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. Obrigada. Achei ótima. Obrigado. Obrigada, Tony. Oi, Roberto. Olha, eu acho que eu compreendi a colocação da Isabela. Me corrija, minha irmã, se não foi isso. A deidade, Deus, ele tem que estar no nosso interior, entendeu? Então, uma realidade externa à nossa mente material não poderia ocupar a posição de Deus. Então, assim eu costumo dizer, ao Deus da personalidade, o Deus do espírito e o Deus da mente, as três pessoas da Trindade. E essas realidades da mente, da alma, do espírito e da essência da pessoa que nós somos para Deus, elas são interiores à nossa mente. Os objetos são objetos, eles se jetam fora. O sujeito é subjetivo, é como a irmã falou, a Sônia, é anterior aos olhos. A mente está no meio. Com a mente, eu olho pelos olhos materiais para o mundo externo, e isso é uma realidade física. Mas a realidade divina, ela está antes do olho, ela é do sujeito volitivo. Agora, essa visão mais ampla do significado de mãe e de pai, sendo mãe ventre e pai semente, ela nos dá uma possibilidade de um conceito trino de mãe. O universo material, ele é como um ventre a envolver o nosso corpo. O nosso corpo é como um ventre a envolver a nossa mente. A realidade da mente, da terceira fonte centro, é como um ventre a envolver a realidade do espírito, a segunda fonte centro. E a realidade do espírito, que é centrada na segunda pessoa da deidade, é como um ventre a envolver a realidade do Pai universal e da personalidade. Então, é como se fosse um só Pai, e internamente a gente também. Existe uma essência pessoal da pessoa que nós somos, isso está no centro. Aí vem o ventre espiritual, o ventre mental, e aí vem o cosmos material a nos envolver. Agora, eu sei que nós, quando começamos a conversar da Mãe Divina, nós extrapolamos, não sei se nós nos desviamos no texto, mas eu queria colocar uma questão, e você, Henrique, você que está conduzindo, você vê se a gente se aprofunda nessa questão. Mas a minha questão é a seguinte: e o ajustador do pensamento de Mãe Maria? Uma realidade é a expressão material de Mãe Maria. Uma realidade é a expressão material das pessoas que a gente ama. Mas e o ajustador dessas pessoas? O ajustador de todas as pessoas, ele está uno ao Pai Universal no núcleo absoluto do ajustador da personalidade. Então, será que o meu pai humano, a minha mãe humana, será que no ajustador deles não tem algo divino que deve ser passado pelo meu ajustador para mim? Essa é uma questão que eu coloco também. Justamente, eu gostei da sua exposição, porque, assim, eu fico pensando, então daí na hora que fala das coisas humanas, então eu vou separar. Então fica aquela dicotomia entre o humano e o humano divino, não existe miraculoso, não existe, mas uma hora existe, outra hora pode, mas para esse personagem pode, para esse personagem não pode.
fica uma coisa assim realmente complicada. Muito obrigado, Helder e Roberto, né? E também Sônia e todos os que se manifestaram aqui. É claro que o ajustador do pensamento tem um senso de unidade. Eles são o Pai, eles são uma fração do Pai. E todos eles se comunicam, se conversam, se ativam de alguma forma, né? Mas eu acho que isso faz parte da natureza do ajustador do pensamento. É o Pai fracionado de alguma forma, né? Algumas vezes nós tendemos a buscar muito na psicologia, ou na psiquiatria, ou na filosofia, as explicações para aquilo que nós somos. E, de certa forma, muitas vezes é necessário isso mesmo para a gente buscar uma autocompreensão. Na verdade, todos nós somos uma só coisa. Nós somos uma personalidade dotada de uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. Isso é o que nós somos, todos nós, sem exceção. E isso é o que o absoluto da deidade é, né? A diferença que existe entre o absoluto da deidade e o Henrique, ou o Aélio, ou a Sônia, ou o Irineu, seja lá quem for, qualquer um de nós, porque nós temos os mesmos elementos em nós que estão presentes no absoluto das deidades, que são essa personalidade, a energia física, mental e espiritual. A diferença é que o absoluto da deidade é não só perfeito, mas é também a fonte dessas energias. Então, o Pai é a fonte do circuito da personalidade, o Filho é a fonte da energia espiritual, o Espírito Infinito é a fonte da energia mental, a Ilha do Paraíso é a fonte da energia física, manipulada pelo Deus da ação, que é o Espírito Infinito. Então, é justamente essa a experiência que nós estamos vivendo. O absoluto da deidade deseja viver essa expansão de perfeicionamento que está acontecendo conosco. Ou seja, nós partimos de uma imperfeição para chegar à perfeição. Esse é o nosso objetivo. Sede vós perfeitos como eu sou. Esse é o mandamento, o ordenamento máximo do Pai. Então, esse processo evolutivo de sair da imperfeição para a perfeição é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta. E o que significa isso? Ora, o que nós falamos aqui? Que nós somos a imagem e semelhança do absoluto da deidade. Nós somos uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual e uma personalidade. Então, qual é que é o propósito da nossa existência? O propósito da nossa existência, essa perfeição, significa alcançar a unidade dessas energias. Quando nós conseguirmos unificar essas energias, nós teremos alcançado a perfeição. Então, quem que é o sujeito, o protagonista dessa aventura? É a nossa personalidade. Ela é o sujeito, ela é o protagonista. Cabe à nossa personalidade unificar a nossa energia física com a nossa energia mental e a energia espiritual. O dia que a gente conseguir fazer isso, nós seremos perfeitos, como o absoluto da deidade é onde a Trindade está.
Lá está a personalidade perfeitamente unificada com o espírito do Filho, perfeitamente unificado com o espírito infinito que é a mente, perfeitamente unificado, tudo com a energia física emanada da Ilha do Paraíso, que vem lá do absoluto inqualificável, que em última palavra é o eu sou, é o Pai. Então, eles são perfeitos porque eles estão unificados lá naquele nível. Eu já mostrei em algumas passagens anteriores aqui que essa unidade do absoluto da deidade, ela vem até chegar no paraíso. A partir do paraíso, essas energias são emanadas para os 7 superuniversos, e à medida que elas vão entrando nos superuniversos, elas vão se afastando, e sendo tão divergentes que em algum momento elas nem parecem ter a mesma origem. Essa foi a razão da existência do desdobramento do eu sou, no absoluto da deidade, por sua vez no Pai, no Filho e no Espírito Infinito. De outra forma, não seria possível a nossa existência, porque essas energias, se emanadas diretamente a partir do absoluto das deidades, elas nunca poderiam ser separadas, elas ficariam sempre juntas e unidas. Então, quando o absoluto da deidade se desdobra no Pai, Filho e Espírito Infinito, permite que o Pai irradie a energia da personalidade para todos os 7 superuniversos, em separado da energia espiritual e da energia mental. A energia espiritual passa a ser irradiada para os 7 superuniversos a partir do Filho. O espírito passa a irradiar, o espírito infinito, a energia da mente de forma separada das outras duas para dentro do superuniverso. Quando eu falo que elas estão separadas, elas continuam tendo a mesma origem divina, mas elas são emanadas como se fosse de um ponto divergente, de um ponto afastado. Elas são a energia de Deus, mas não estão unidas. Elas vêm para dentro do nosso universo e integram a nossa pessoa. Então, o Pai nos dá a personalidade, o Filho é a energia espiritual que é emanada do Filho, o Espírito Infinito é a energia mental, e a Ilha do Paraíso, através do Deus da ação, que é o Espírito Infinito, nos dá o corpo físico, a nossa energia física. Então, a nossa personalidade, o que ela tem que fazer é colocar junto de novo essas energias, fazer com que elas sejam unificadas. Quando a gente conseguir unificar essas energias, nós teríamos recomposto em nós, em cada um de nós, o absoluto da deidade perfeito. Então, nós teremos a nossa personalidade divinamente unificada com todas essas energias. E o que significa isso? Isso significa o seguinte: os reveladores nos contam que o espírito não consegue acessar a energia física diretamente. Que para poder acessar a energia física, o espírito precisa de um elemento intermediário. O elemento intermediário é a nossa mente. Então, a mente é capaz de se comunicar com o físico, e a mente é capaz de receber uma influência espiritual que vem do espírito. E a nossa personalidade é que deve agir, porque a personalidade é quem tem o poder de escolha, é quem tem o livre-arbítrio, onde deve dar preferência e de que maneira deve unificar tudo isso. Então, o que os reveladores nos contam é que o nosso físico, a energia física,
deve estar subordinada à nossa energia mental. Então, assim, nós não deveríamos ser um escravo da energia física. Nós deveríamos ser capazes de controlar e administrar a energia física através da nossa mente. É isso que a mente deveria fazer. De outro lado, a mente tem essa relação, essa capacidade de receber a influência espiritual, de ser coordenada pelo espírito. Então, o nosso propósito é fazer justamente com que a nossa mente seja capaz de controlar a nossa energia física. De que forma? Quando a gente fala da energia física, nós não estamos falando só do nosso corpo, nós estamos falando de tudo que nos cerca. A energia física serve para a nossa sustentação, para a nossa alimentação, para a nossa sobrevivência física. Então, nós controlamos toda essa energia física a partir da nossa mente. Quando eu quero bater o martelo, eu pego o martelo com a minha mão, bato o martelo, e esse comando vem da minha mente. Sem a minha mente, eu não faço absolutamente nada. O meu corpo é uma lesma, não serve para nada se ele não tiver o comando da minha mente. Assim como é a minha mente quem decide o que eu vou comer. Eu não posso deixar de comer, meu livre-arbítrio está limitado nisso, porque meu corpo precisa se autossustentar. Então, o meu livre-arbítrio é limitado na questão física. Tem algumas coisas que eu posso fazer, outras que não, eu tenho que conviver com elas. Então, mas eu não posso ser dependente dessa energia física. O que significa essa dependência? A energia física passar a me comandar. Eu preciso ter o carro, eu preciso ter a casa, eu preciso ser o chefe dos chefes, eu preciso ter mais dinheiro que todo mundo, eu preciso ter uma aparência melhor do que a de todo mundo. Tudo isso é parte da nossa energia física. Então, quando nós nos deixamos dominar por essa influência dessas energias físicas, não é a energia física que ficou subordinada à nossa mente, ao contrário. A nossa mente está subordinada à energia física, a energia física que está comandando a nossa existência. Quando uma pessoa, uma personalidade, deixa que a sua energia física passe a comandar a sua mente, ela nunca mais consegue aceder ao espírito. Ela tem dificuldade de comunicação com o espírito. Por quê? Porque o espírito se perde na energia material e não consegue receber a orientação da energia espiritual. Por que é importante a mente ter essa coordenação espiritual? Nós já discutimos isso outras vezes. Se eu sou uma pessoa mais estudada, intelectualmente mais desenvolvida, com capacidades superiores à dos meus semelhantes, a minha tendência é subjugar os meus semelhantes. Por quê? Porque eu sou melhor. E os outros são piores. Então, os outros têm que fazer aquilo que eu quero que seja feito. É o eu, é o meu ego. Eu sou melhor que todo mundo. Faça o que eu estou mandando. Eu é que mando. A gente não conhece quase ninguém assim, né? Eu que sei das coisas. Eu que sei das coisas. Você não sabe nada, né? Faça o que eu estou dizendo. Então, esse é o problema. Quando a gente tem a nossa mente coordenada pelo Espírito, a gente percebe a presença do Pai. Quando a gente percebe a presença do Pai e nós entendemos essa relação de filho e pai, então eu percebo a Deus como meu Pai, eu começo a perceber a irmandade dos homens. Então, em vez de ser um cara inteligente, capacitado, com obsessão por subjugar os meus irmãos,
eu passo a ter a obsessão de fazer com que todos os meus irmãos sejam felizes e alcancem o meu Pai. Então, essa é a diferença. A nossa responsabilidade como seres humanos é unir essas energias. O dia que a gente conseguir fazer isso, a gente ficou perfeito. Então, é por isso que é importante a coordenação do espírito sobre a mente e a mente comandando toda a energia física que nos cerca. Quando a gente faz isso, a personalidade consegue fazer uma unificação disso tudo. A energia física tem que estar a nosso serviço. Ela tem que estar à nossa disposição para nos nutrir, para nos alimentar, para nos sustentar, para servir de tudo que a gente quiser que ela sirva a gente. Os reveladores nos contam que todos os seres espirituais, inclusive Deus, moram num lugar físico. O paraíso é um lugar físico, uma energia física diferente dessa que nós estamos acostumados a ver. Então, a energia física está presente na vida de Deus. Ele é a fonte da energia física. Ele gera a fonte, a energia física para ele. Então, nós não precisamos complicar muito, o nosso negócio é muito simples, nós temos que adorar a Deus, amar a Deus, deixar que Deus coordene a nossa mente, porque através desse sentimento de amor por Deus, de reconhecimento de Deus, nós vamos ser capazes de aceitar a filiação de todos os homens de Deus. E, por isso, reconhecer a irmandade dos homens. Então, quando a gente tem essa vivência espiritual, e é por isso que a religião é individual, porque é uma experiência individual, eu não consigo transferir a minha experiência para absolutamente ninguém. Nós podemos ficar horas fazendo o discurso. Ninguém vai sentir a relação que eu tenho com meu Pai, com Deus, da mesma forma que eu sinto. Cada um de nós vai experienciar isso de uma maneira diferente. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos entender que este mundo é uma ponte, é uma transição, como Jesus nos ensinou. Esse mundo é um mundo temporal, limitado, é só uma ponte para a gente conseguir fazer essa unificação, para a gente unir tudo isso daí. Então, não tem mais nada para a gente fazer, não precisamos ficar buscando o quartzo que está escondido no átomo, não sei do que, não é isso. O nosso negócio é assim, Deus existe, Ele é meu Pai, eu tenho uma relação direta, íntima com Ele, eu reconheço esse amor do meu Pai, eu reconheço o amor que eu tenho pelo meu Pai, eu sou incapaz de traí-lo, eu quero alcançá-lo, quero ser como Ele, e eu reconheço que todos os homens são filhos dele também e, portanto, são meus irmãos. E, a partir daí, desse entendimento, dessa experiência, fazer com que a minha vida aqui neste planeta não seja de submeter a minha mente, o meu espírito, à ordenação da coisa material. Deixar, permitir que a matéria, que as coisas materiais nos dominem, sejam o epicentro da nossa vida. Então, é isso. Isso é juntar essas energias, unificar e ficar perfeito como o Pai é. E algum dia nós vamos alcançar isso, né? Então, é tudo muito legal, tudo que nós discutimos aqui. Se vocês quiserem, em algum momento, nós podemos revisitar o dia que nós estudamos esses assuntos, com todos os gráficos, tudo, que eu acho que ajuda as pessoas a relembrarem e terem essa linha de raciocínio, né? Então, foi muito legal esse estudo nosso de hoje, eu acho que permitiu, assim, a gente discutir sobre um tema bastante importante, que é Maria, a mãe de Jesus, vivenciar
as contradições e os conflitos que existem entre esses ensinamentos do livro de Urântia e as religiões cristãs existentes entre nós. Então, foi importante a gente destacar esse conflito, porque senão a gente faz a leitura e passa batido, e a gente nem percebe que existe esse conflito, a gente nem percebe essas diferenças, porque a nossa mente, ela tende a apagar, a fazer com que essas coisas não sejam perceptíveis ao nosso intelecto para não confrontar as nossas crenças. Então, não que o que está aqui no livro, eu acredito que seja verdade, mas eu não quero vender isso como uma verdade. Isso é uma conclusão que cada um tem que chegar por si mesmo. De repente, alguém vai dizer, puta, Henricão, você falou um monte de abobrinha e eu não concordo com nada que você falou, não concordo com isso que está escrito no livro de Urântia, e essa parte eu vou pular, eu vou me concentrar nas outras, ou não vou mais ler o livro de Urântia, não sei, cada um tem uma reação natural, individual e pessoal sobre esse assunto. Mas o importante é que traz essa reflexão para que a gente possa pensar, né? Desculpe, eu me alonguei muito aqui. Henrique, Oi. eu gostaria, assim, fique à vontade, mas, assim, eu gostaria de saber a opinião do Igor. Ah, claro. Cadê o Igor? Está aqui ainda ou já foi embora? Opa, tô aqui. Opa, Igor, fala aí. Tá forte ainda aí, Igor? Eu tô sim, tô só aprendendo, viu? Por enquanto, como eu disse para... Eu não lembro quem foi que me atendeu, eu tô só há uma semana lendo o livro de Urântia e já fiquei encantado e cheio de confusão também. Aí hoje deu só uma piorada, Normal. entendeu? Mas tô firme e forte, viu? Que bom. Obrigado, Igor. Eu acho que é importante. Olha, todos nós passamos por esses momentos durante o estudo do livro de Urântia. Eu passei por momentos muito difíceis de serem superados nessas confrontações com a minha crença. E eu imagino que isso acontece com todo mundo. Então, eu assim, encorajo vocês todos, isso é bom, encorajo a terem coragem, eu incentivo todos vocês a terem coragem de ver esses questionamentos, de ver esses conflitos, encará-los de frente, e não é necessário, no final desse processo, concordar com isso. O que é necessário é dar oportunidade a cada um de nós a questionar as nossas crenças e ver se elas realmente fazem sentido, né? Então, Às vezes eu fico pensando se um dia eu vou encontrar alguma verdade, porque o que eu já pulei de religião para religião e nenhuma preencheu meu coração, não está no gibi, viu? Mas estou na busca. Mais cedo ou mais tarde, quem sabe um dia, né? Eu encontro a minha verdade, né? bem-vindo ao nosso mundo, Igor. Todos nós somos assim. Igor, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está estudando sozinho ou você faz parte de algum grupo? Só. Estou fazendo minhas leituras só, isso. Aí eu encontrei, fazendo as pesquisas no Telegram, aí encontrei o canal de vocês.